Então hoje nós vamos dar continuidade ao catecismo na página 69. No outro encontro a gente fez a reflexão, uma pequena introdução sobre os mandamentos e também a gente fez o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente viu, reconheceu que nós temos que reconhecer a Deus como nosso Criador e a nossa condição de criaturas. Ele tem o direito dele e nós temos nossos deveres enquanto criatura. Um dever que é natural, é intrínseco à nossa condição. Não é nada imposto como se fosse de fora, né? É algo interno. E nesse primeiro mandamento, a gente vai fazer um pequeno resumo. A gente viu que há 4 condições. Nós precisamos reconhecer a Deus como Ele é, o que Ele é de fato, que é o Criador, que nós somos totalmente dependentes dEle. A gente conhece e reconhece. O que se faz com o conhecimento de Deus? É como nós vamos nos comportar a partir do conhecimento que nós temos. É a nossa atitude, reconhecer. Depois nós adoramos e amamos e servimos a Deus. E ele vai falar aqui de algumas condições que ferem esse primeiro mandamento, que é o sacrilégio, a idolatria, a superstição e as heresias. E também invocação de espíritos, né? Consultar espíritas e outros tipos de atividades assim que invocam seres espirituais. Também falamos sobre as imagens, sobre a relíquia dos santos, sobre o culto a Deus e o culto aos santos, no primeiro mandamento. E hoje nós vamos começar o segundo mandamento da lei de Deus, que é não tomar o santo nome de Deus em vão. É um mandamento que está diretamente ligado a esse primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Os 3 primeiros mandamentos que a gente vai estudar, que estão na primeira tábua de pedra que Moisés recebeu, que ele recebeu 2. Na primeira tábua tinha só 3 mandamentos, que eram direcionados a Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o nome de Deus em vão e guardar os domingos. No caso deles, no Antigo Testamento, era o sábado. E nós estamos agora no segundo mandamento da lei de Deus, que é não tomar o nome de Deus em vão. Esses 3 mandamentos, eles estão diretamente ligados ao que se chama temor de Deus. Quando a pessoa perde o temor de Deus, ela provavelmente não vai respeitar nenhum dos mandamentos. Ela não vai respeitar o nome de Deus, não vai amar a Deus sobre todas as coisas e, em decorrência, não vai respeitar nenhum dos 10 mandamentos. Porque falta essa base. A Sagrada Escritura chama que o temor de Deus, que é um dom do Espírito Santo, um dos 7 dons do Espírito Santo, no Salmo 111, versículo 10, no Provérbios 9, versículo 10, vai falar que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para desenvolver toda a nossa condição humana, tem que ter primeiro o temor de Deus. O que é o temor de Deus? Não é um simples medo que se tem de alguma coisa ou de alguém. É aquele assombro diante de alguém que é tão grande, algo que é muito além da nossa compreensão e capacidade, que impõe respeito só pela presença dele. Esse é o temor de Deus. No Antigo Testamento, a gente vê que eles tinham muito esse temor de Deus. Era um Deus um pouco distante. Ele fazia muitos prodígios grandiosos, né? As pragas do Egito, abriu o Mar Vermelho, fez chover maná no deserto, as codornizes, abriu o rio várias vezes. Então, é um Deus que demonstra poder. É um Deus grandioso. E quando Deus falava, o povo pedia que, não, vai Moisés falar com Deus, porque nós não suportaremos ouvir a voz de Deus. Porque era um Deus tão poderoso, tão grande, que a presença dele já causa temor, um certo tremor, que é o que os santos, né? Você não vai achar nenhum santo da Igreja Católica que não tivesse o dom do temor de Deus. Que esse dom do temor de Deus eles levavam até a hora do último suspiro de vida. Que mesmo assim ainda eles tremiam na hora da morte, porque eles teriam que comparecer diante do tribunal de Deus, e ali eles seriam julgados por cada ato, por cada palavra. Então, mesmo tendo esse amor de Deus tão forte na alma deles, que levou eles a ser heróis da fé, eles chegavam ao fim da vida com esse temor, um certo tremor. Diz que Santo Afonso Maria de Ligório teve também essa tentação na hora da morte. Foi um grande santo, um doutor da igreja. Mas quando chegou na hora da morte, ele precisou que as pessoas rezassem por ele, porque ele estava em uma tentação muito grande na fé. Então, o temor de Deus é essa base. Assim como a humildade é a base da vida espiritual, o temor de Deus também é como se fosse o substrato onde nós edificamos a nossa fé. Se você não tem o temor de Deus, você não vai respeitar Deus, você vai zombar de Deus, você vai fazer piadas e todo tipo de... comete todos os pecados, porque você não tem aquela reverência, aquele assombro diante de alguém que é muito grande. Infelizmente, a nossa sociedade hoje despreza Deus, né?
porque perdeu o temor de Deus. É a base da sabedoria. E uma sociedade que não tem temor de Deus não é uma sociedade sábia. Por isso que a nossa sociedade está tão perdida, né? Desorientada. Então, esse segundo mandamento aqui vai falar justamente sobre isso. O temor de Deus que está presente em todos os mandamentos. No número 372, vai começar a falar sobre os mandamentos. Que nos proíbe o segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. O segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão, proíbe-nos, primeiro, pronunciar o nome de Deus sem respeito. Segundo, blasfemar contra Deus, contra a Santíssima Virgem ou contra os santos. Terceiro, fazer juramentos falsos ou desnecessários, ou proibidos desta ou daquela maneira. Então aqui, São Pio X vai falar de 3 situações em que o nome de Deus é desrespeitado, que não é santificado. Primeiro, quando falta respeito. Segundo, quando há blasfêmia. E terceiro, quando você faz juramentos ou promessas falsas, né? Não baseadas na verdade. Então aqui ele vai falar de cada uma dessas 3 situações. Aqui no 373, continuando. O que quer dizer pronunciar o nome de Deus sem respeito? Pronunciar o nome de Deus sem respeito quer dizer pronunciar esse santo nome e tudo o que se refere de modo especial ao próprio Deus, como o nome de Jesus Cristo, de Maria e dos santos, com ira, por escárnio ou de outro modo pouco reverente. O que nós vemos então nesse ponto 373 é que não é só diretamente dirigido a Deus, né? Pode ser também quando se zomba de um santo, da Virgem Maria, dos sacerdotes, que são pessoas consagradas a Deus, que deram a vida para Deus, apesar de ter seus pecados, seus defeitos. Quando se ofende aquelas pessoas que são consagradas, você está ofendendo o próprio Criador. É como se você pegasse, um pedreiro. O cara vai, constrói, dá o melhor dele, faz uma casa, aí chega alguém e zomba da casa que ele construiu. Você acaba ofendendo a pessoa que fez. Da mesma forma que Deus, ele fez os santos, fez a Virgem Maria, é tudo obra dele. A partir do momento que você ofende Nossa Senhora, ofende os santos, ofende os sacerdotes, você está ofendendo diretamente ao Criador, que é aquele que consagrou. Então, a ofensa às pessoas consagradas e a obra dele é a mesma coisa que ofender o próprio Deus, e ele se sente ofendido. E aí, qual que é a situação, então? Questão de ira, então, xingar, blasfemar, né? Escarnecer, zombarias. Hoje a gente vê muita zombaria na questão de fé. Aquela porta dos fundos, né? Gosta de fazer bastante zombaria com a fé católica, com Virgem Maria, com Jesus. São todos escárnios, são todos eles pecados contra o santo nome de Deus. Vou pegar uma citação do Evangelho, em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. Jesus vai dizer assim: eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda a palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Jesus falando, cada palavra vã, inútil, que a gente profere durante a vida, no dia a dia, no dia do julgamento, todas essas palavras vão estar diante do trono de Deus e nós vamos prestar contas de cada palavra. E ela vai ser causa de justificação, de salvação ou de condenação para o inferno. Então, cada palavra vai ter um peso muito grande, né? As palavras são muito fortes, têm poder. E o ponto 374, página 69, ponto 374. O que é a blasfêmia? A blasfêmia é um pecado horrível que consiste em palavras ou atos de desprezo ou maldição contra Deus, contra a Virgem, contra os santos ou contra as coisas santas. A blasfêmia, então, é uma palavra de maldição, né? Falar mal, maldizer o nome de Deus ou das coisas santas. Também atos de desprezo. A gente vê muito na internet hoje em dia, pessoas que escarnecem das imagens de Nossa Senhora, quebram, profanam a igreja, sacrários. Todas essas são questões de blasfêmia, de desprezo, de maldição contra Deus e contra os seus santos e anjos, né? Aqui, em questão de blasfêmia, hoje em dia a gente não leva muito em conta. Mas vamos resgatar um pouco as origens, como era visto isso na Bíblia, a gente vai ver que era um pecado dos mais graves que existia no Antigo Testamento. Eu peguei algumas passagens, estamos começando aqui no Evangelho, Mateus capítulo 12, versículo 31. Jesus falando, né? Por esse motivo eu digo a vocês,
todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O que vem a ser, então, segundo os santos da igreja, os doutores, o que seria esse pecado contra o Espírito Santo, essa blasfêmia? Primeira coisa, desespero da salvação. A pessoa acha que ela é tão pecadora que Deus não vai perdoar ela. Ela submete a misericórdia de Deus ao pecado dela, como se o pecado dela fosse maior que a misericórdia de Deus. Então ela está se excluindo da salvação. Pecado contra o Espírito Santo. Segundo pecado, presunção de salvação sem merecimento. É aquela pessoa que zomba da justiça, né? Deus é misericordioso, Deus é amor, e eu vivo do jeito que eu achar que devo viver, e no fim eu estou salvo. É a pessoa que é presunçosa. Ela meio que zomba da justiça divina, como se não tivesse julgamento depois, que ela não tivesse que prestar contas pelos atos que ela cometeu na vida. Terceiro pecado contra o Espírito Santo, negar a verdade conhecida. A partir do momento que a pessoa toma consciência de que aquilo que a palavra de Deus diz que é a verdade, nós reconhecemos pela autoridade de quem falou, foi Jesus, não foi qualquer ser humano, não foi Buda, não foi Maomé, foi o próprio Deus que se encarnou e falou, é verdade. A minha verdade tem que se submeter à palavra de Jesus. Se ele fala que casar 2 vezes é adultério, que é pecado grave, eu tenho que submeter, mesmo que eu acho que talvez na minha cabeça não seja. Mas a partir do momento que eu reconheço que ele é Deus, ele tem a autoridade de criador, e ele criou todas as coisas, a partir desse momento eu tenho que submeter a minha inteligência, a minha opinião, à opinião de Jesus. A partir do momento que a pessoa não faz isso, ela nega uma verdade conhecida e ela se fecha à ação da misericórdia divina e da salvação. Pecado contra o Espírito Santo. Quarto pecado, inveja da graça fraterna. Deus dá dons para muitas pessoas na comunidade. Com certeza tem alguns que se destacam mais. Um sabe tocar melhor, outro sabe cantar melhor, um sabe pregar melhor, um tem mais dom para falar, outro tem dons especiais do Espírito Santo. E se a pessoa tem inveja de que outra pessoa tem um dom melhor, maior que o dele, se destaca mais, é um pecado também contra o Espírito Santo, porque é o mesmo Espírito que age em todos. E a pessoa tendo inveja, ela acaba pecando contra o Espírito Santo. Quinto pecado, a obstinação no pecado. É aquela pessoa que não quer largar o pecado de jeito nenhum, não se arrepende, gosta do que faz e não leva em conta a opinião de Deus nem dos homens. Sexto pecado contra o Espírito Santo, a impenitência final. A pessoa chega no fim da vida, está no leito de morte, alguém pede para ele chamar o sacerdote, a pessoa não aceita. A pessoa com soberba, não se arrepende do que fez na vida, não quer pedir perdão. Sem arrependimento não tem perdão. A misericórdia está disponível a todos, mas é uma relação de 2 pessoas. Se você que é o devedor não pede perdão, Deus vai perdoar o quê se você não quer ser perdoado? E a consequência é você mesmo que cava, né? O que você planta, se colhe. Então esses são os pecados contra o Espírito Santo, segundo São Tomás de Aquino, um dos maiores doutores da Igreja Católica. E agora, algumas passagens da Bíblia falando sobre a blasfêmia. Nós vamos ver aqui como eles consideravam a blasfêmia algo grave. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 33. Os judeus responderam para Jesus: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia. Era uma lei do Antigo Testamento, quem blasfemasse seria apedrejado. Em outra situação também, no capítulo 19, versículo 7, responderam os judeus: nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Jesus estava certo, não era uma blasfêmia, mas para eles, Jesus estava se fazendo Deus, filho de Deus. E os judeus, segundo essa lei deles do Antigo Testamento, deveria ser apedrejado por blasfemar o nome de Deus. E agora um exemplo do Antigo Testamento, aqui em Levítico, capítulo 24, versículo 10 a 17. O filho de uma mulher israelita, tendo por um pai um egípcio, veio entre os israelitas e, discutindo no acampamento com um deles, o filho da mulher israelita blasfemou contra o santo nome e o amaldiçoou. Sua mãe chamava-se Salamite, filha de Dabri, da tribo de Dan. Puseram-no na prisão até que Moisés tomasse uma decisão, segundo a ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: faze sair do acampamento o blasfemo, e todos aqueles que o ouviram ponham a mão sobre a sua cabeça, e toda a assembleia o apedreje. Dirás aos israelitas: todo aquele que amaldiçoar o seu Deus levará o seu pecado.
Quem blasfemar o nome do Senhor será punido de morte. Toda a assembleia o apedrejará, quer seja ele estrangeiro ou natural. Se blasfemar contra o santo nome, será punido de morte. Apedrejamento. Então, a blasfêmia contra Deus é um dos pecados mais graves que existe. Porque, de acordo com a dignidade da pessoa, é a gravidade do pecado. Se eu ofender a Beatriz, tem uma gravidade. Se eu ofender o bispo aqui da diocese, tem outra gravidade. A dignidade da pessoa. Se eu ofender o Papa, é a dignidade maior ainda. De acordo com a dignidade da pessoa, é a gravidade do pecado. E se eu ofendo a Deus, a dignidade de Deus é infinita. Não há quem pague, não tem como reparar um pecado a alguém que é infinito, que não tem proporção. Então, por isso que a misericórdia de Deus, ela só pode ser realizada por causa da encarnação de Jesus. Ele sendo Deus também, ele se fez homem, e sendo homem ele pôde reparar uma ofensa infinita, porque ele era também Deus. Então, Deus consegue reparar um pecado que foi feito por pessoas indignas de reparar. E no Apocalipse, capítulo 17, versículo 3, vai falar das bestas, né? E nessas bestas haviam também nomes de blasfêmias. Levou-me a um espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então a blasfêmia está associada à besta, né? Ao anticristo. Todas as vezes que a gente pratica blasfêmia, a gente está servindo a outro Senhor, né? Não o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, ponto 375. Há diferença entre a blasfêmia e a imprecação ou a praga? Há diferença, porque com a blasfêmia se amaldiçoa ou se deseja mal a Deus, a Nossa Senhora e aos santos, ao passo que, com a imprecação ou praga, se amaldiçoa ou se deseja o mal a si mesmo ou ao próximo. Então a blasfêmia é um pecado contra Deus. Agora a praga, jogar praga em Deus não adianta, porque Deus é absoluto, ele não é atingível. Nada vai atingir nele. Agora eu posso jogar praga numa outra pessoa ou jogar contra mim mesmo. Amaldiçoar a mim mesmo. Amaldiçoar outra pessoa. E a gente sabe que as palavras têm poder. A gente abre as portas para o inimigo, ele age. E acaba fazendo mal para as pessoas. Então essa é a diferença. Praga só para outras criaturas, enquanto que blasfêmia é só dirigida a Deus. 376. Que é jurar? Jurar é tomar a Deus em testemunho da verdade do que se afirma ou se promete. O juramento, ele é grave porque você não pega uma pessoa de testemunha, você está chamando Deus. Eu juro por Deus que fiz tal coisa, que vi tal coisa, que não vi tal coisa. Você chama Deus de tua testemunha. Por quê? Qual que é o motivo de você chamar Deus para ser testemunha da tua palavra? Ou tua palavra não tem valor? Qual que é o motivo da pessoa chamar Deus por testemunho dela? Ela quer se proteger de alguma descoberta, de alguma coisa que ele fez? Então, vamos ver aqui algumas situações. É sempre proibido jurar? Não é sempre proibido o juramento, mas é lícito e até honroso para Deus quando há necessidade e se jura com verdade, discernimento e justiça. Então, aqui São Pio X vai falar, nem sempre é proibido jurar. Nem sempre. Né? De modo geral, não se jura. Mas, em casos de necessidade, se pode jurar. Por exemplo, se viu um crime, uma pessoa roubou e está sendo julgada injustamente. Estão acusando ela de um furto, ou estão acusando a pessoa de ter cometido um assassinato. E você viu que a pessoa não estava no crime, não estava envolvida, estava contigo, estava com uma pessoa que tem certeza plena de que a pessoa não cometeu o crime e ela vai ser condenada. É teu dever jurar e dar testemunho. Em casos assim, é permitido jurar e é nosso dever jurar. Agora, jurar por jurar, só para se defender a sua própria pele, juro por Deus que não fiz isso, mas você fez, né? É um pecado grave, porque você está chamando Deus de testemunho de uma mentira. Então, sobre os juramentos aqui, vamos ver se eu achei alguma coisa. No livro dos Números do Antigo Testamento, capítulo 30, versículo 2. Quando um homem fizer o voto ao Senhor, ou jurar, ligando-se com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que disser, de sua boca fará. A pessoa se compromete, fez uma promessa, tem que cumprir. Ninguém é obrigado a fazer voto, a fazer promessa, e nem jurar. Você é livre para fazer ou não. Se fizer,
se torna uma regra, se torna uma norma, você é obrigado a cumprir. Em Mateus capítulo 5, versículo 34. Entretanto, eu vos afirmo, Jesus falando, não jureis de forma alguma, nem pelo céu, que são o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Então Jesus, no Sermão da Montanha, ele tenta romper todo o laço de toda a raiz do mal. Se vocês olharem ali, ele vai falar assim, não só quem trai a mulher do vizinho, fisicamente, sai lá com a mulher, comete adultério. Se você desejou ela no seu coração, você já cometeu adultério. Então Jesus corta pela raiz, o desejo. E aqui também vai falar, você vai cortar pelo desejo esse pecado grave que é o juramento falso. Então não jure. Se é verdade, diga a verdade. Se não for, negue, né? E é o que vai dizer São Tiago na carta dele, no capítulo 5, versículo 12. São Tiago vai dizer assim, mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Então, a palavra falsa, o juramento, pode levar à condenação, segundo São Tiago. Então, São Pio X vai falar de algumas condições para se ter um juramento verdadeiro, que você pode jurar. Primeira coisa é a verdade, o discernimento e a justiça. 378. Quando não se jura com verdade? Quando se afirma com juramento o que se sabe ou se julga falso, e quando com juramento se promete o que não se tem a intenção de cumprir. A pessoa sabe que não aconteceu daquela forma, e a pessoa usa o juramento para se defender e livrar a própria pele. Está usando uma mentira, está chamando Deus por testemunha de uma mentira. Ele que é a verdade, sendo testemunha tua, ensina uma mentira. Para que você engane outra pessoa. Então é muito grave, você está mentindo. Ou quando você faz uma promessa, mas você não vai cumprir. Eu juro que vou te ajudar a fazer tal coisa. Prometo que vou, juro por Deus que vou te ajudar a fazer tal coisa. O cara não quer fazer isso, não vai fazer. Também é um pecado grave. 379. Quando não se jura com discernimento. Quando se jura sem prudência, nem madura ponderação, ou por coisas de pequena importância. Não ter discernimento é o quê? A pessoa não analisar a situação. Aquele negócio da balança, ponderar todas as situações. Esse meu ato vai trazer qual consequência? Qual que é a melhor ação a se tomar? Qual é a melhor, qual é a menor, menos importante? Ter aquele discernimento é ter hierarquia de valores, o que produz menos mal ou melhor. Escolher sempre o mal menor ou o maior bem possível. E a pessoa, quando ela não analisa direito a situação e acaba fazendo juramentos que não vai cumprir. A pessoa não pensa na situação, faz promessas muito grandes e depois não tem capacidade e força para realizar. Então, a pessoa não tem discernimento, não tem inteligência, não pensou no assunto, não refletiu. 380. Quando não se jura com justiça. Quando se jura fazer uma coisa que não é justa ou permitida, como jurar vingar-se, roubar ou outras coisas parecidas. Ela está jurando fazer uma coisa que não é boa, né? Por exemplo, a pessoa que foi fraudada, ela quer se vingar. A pessoa que teve um parente que foi morto por alguém, a pessoa jura que vai se cobrar, que vai se vingar. São todos juramentos não feitos com justiça, porque são baseados no mal, na vingança, retribuição do mal pelo mal. Então não é permitido fazer esse tipo de juramento e muito menos praticar, né? Que é o que vai ser dizendo aqui no 381. Somos obrigados a cumprir o juramento de fazer coisas injustas ou proibidas? Não só não somos obrigados, mas pecaríamos fazendo-o, porque são proibidas pela lei de Deus ou da Igreja. Nunca é permitido fazer o mal e pecar. Então, a partir do momento que a pessoa fez um juramento de se vingar, já pecou, mas ela pode se arrepender e não cometer o ato, que já é um mal menor, do que a pessoa prometer matar o vizinho e matar. Já é um pecado multiplicado, porque 2 atos, né? Desejou o mal e fez. Então, a pessoa não tem obrigação, se prometeu fazer um mal, ela não tem obrigação nenhuma de cumprir. Antes, ela tem a obrigação de se arrepender e não fazer. 382. Quem jura falso, que pecado comete? Quem jura falso comete pecado mortal, porque desonra gravemente a Deus, verdade infinita,
chamando-o em testemunho do que é falso. É aquilo que a gente tinha comentado antes. A pessoa está chamando Deus para testemunhar uma mentira. Então, gravemente, pecado mortal. E nós sabemos que o pecado mortal ele priva a gente da salvação. Por isso que é chamado de mortal, porque é um pecado grave que rompe toda a amizade com Deus. Então, se você morrer nessa situação de pecado mortal, quando chegar diante do trono de Deus, a tua alma vai estar em inimizade. E você mesmo vai reconhecer que você está em pecado mortal e não merece estar no paraíso. E você mesmo vai se condenar. Esse é um pecado muito grave. Que nos ordena o segundo mandamento? O segundo mandamento ordena-nos que honremos o santo nome de Deus e que cumpramos, além dos juramentos, também os votos. Então, qual que é a forma que nós podemos ter de honrar o nome de Deus? Obedecendo, cumprindo os seus mandamentos, né? E os votos que a gente faz, a gente cumprir, ser fiel. A partir do momento que se faz uma promessa ou um voto, pode incluir como se fosse o 11º mandamento da lei de Deus, porque é obrigatória a observância. Se torna uma lei. Se está dando a tua palavra a Deus, quando se dá a tua palavra, você tem que cumprir. Hoje em dia não se valoriza muito a palavra, mas na Idade Média não existia cartório, né? A pessoa escrever escritura, era tudo na palavra, no fio do bigode. Até o selo, diz que o selo era um beijo, né? Eu ouvi falar que eles davam tipo um selinho, que a palavra que saiu da boca de um era a firmeza de que ele ia cumprir. Então era o valor da palavra. Hoje em dia precisa de papel e mesmo assim as pessoas não cumprem o que prometem, né? E nem com um testemunho em cartório. Agora 384, que é um voto? Um voto é uma promessa feita a Deus de uma coisa boa, para nós possível e melhor que uma coisa contrária, a que nós nos obrigamos como se nos fosse preceituada. Nossos religiosos eles fazem alguns votos, que é a pobreza, a castidade e a obediência. São votos de conselhos evangélicos, que é para levar à perfeição aquilo que está no Evangelho, que é o desapego, né? A pessoa que não faz voto de pobreza, ela renuncia a um bem que é legítimo, você ter tuas coisas, ter tua terra, ter tua casa. A pessoa, para poder se desapegar e viver melhor o Evangelho, ela renuncia a esses bens, esse apego às coisas materiais, apego a pessoas, para poder viver de uma forma mais perfeita aquilo que Jesus pede no Evangelho. Assim como também o voto de castidade, em que é legítimo o matrimônio, gerar filhos, casar. Também eles renunciam, fazem um voto de não casar e viver de forma mais perfeita essa exigência de Jesus, né? Que ele fala assim, quem deixar pai, mãe, filhos e filhas, terras e me seguir, vai receber 100 vezes mais nessa vida e o paraíso na outra vida. Então são promessas de Jesus e que os clérigos e religiosos fazem esses votos. Também o voto de obediência, que se fazem os religiosos, né? Eles têm os superiores e eles entregam a vida deles na mão desse superior para poder obedecer àquele superior como se fosse o próprio Deus. Tem outros votos também de estabilidade, tem uns que fazem voto de não comer carne, tem vários tipos de votos, né? Mas são promessas também que a pessoa tem que cumprir. A partir do momento que ela se compromete, tem que realizar. 385. Se a observância do voto se nos tornasse de todo ou em parte muito difícil, o que haveria de fazer? Podia-se pedir a comutação ou a dispensa ao bispo próprio, ou ao sumo pontífice, conforme a qualidade do voto. Quando você faz um voto, então você tem que recorrer a quem tem autoridade espiritual. No caso, se fez um voto e não consegue cumprir, você pode recorrer ao bispo, ou se for muito grave, pode ir até no Papa. Ele tem as chaves, né? Que Jesus deu a chave de ligar e desligar. Se você fez um voto, ele provavelmente vai dar um voto que esteja mais de acordo com aquilo que se pode cumprir. Vai reduzir a exigência. Uma pessoa que não tem condições de viajar para a Itália, vai fazer uma peregrinação, prometeu que vai lá para Jerusalém, e não tem condições de cumprir esse voto, essa promessa. Ela pode ir aqui no bispo e falar assim, eu não tenho condição de ir para Jerusalém e cumprir minha promessa. Aí o bispo pode falar, então visite a catedral em tal lugar, faça suas orações e vai valer o voto. Ele pode mudar, né, para algo mais acessível para a pessoa. 386. É pecado transgredir os votos? O transgredir os votos é pecado, e por isso não deve fazer votos sem madura reflexão, e ordinariamente sem o conselho do confessor, ou de outra pessoa prudente, para não nos expormos ao perigo de pecar.
fazer aquele discernimento que a gente estava falando antes, né? A pessoa precisa pensar bem antes. Se acha que não tem condição de decidir sozinha, precisa procurar o confessor, o padre, e juntos decidir um voto, né? Algo que você quer cumprir, fazer na verdade, é um gesto de amor que você tenha por Deus, que você quer fazer um pequeno sacrifício de perfeição, de amor. Então, é preciso ter um bom discernimento para não se perder no meio do caminho, não ter forças, né? É como aquela parábola de Jesus, que é o cara que sentou para construir a casa e não analisou, começou a construir e não teve dinheiro para acabar. Ele passa vergonha porque não chegou ao final da obra, né? Então, é preciso sentar e analisar se tem condições de concluir aquilo que se começou. A mesma coisa com os votos. Se você não tem condição de cumprir, não faça. 387. Podem fazer-se votos a Nossa Senhora ou aos santos? Os votos fazem-se só a Deus. Pode-se, porém, prometer a Deus fazer alguma coisa em honra de Nossa Senhora ou dos santos. Então, votos só a Deus. Os santos, eles trabalham para Deus, né? Então, você honra, na verdade, mas que o voto é sempre dirigido a Deus. Aqui tinha um exame de consciência, quando a pessoa vai confessar, tem umas perguntinhas aqui, né? Blasfemei ou disse palavras injuriosas contra Deus, contra a Virgem Maria, os santos, ou contra as coisas sagradas? Provoquei alguém a ira para fazê-lo blasfemar contra Deus? Fiz algum voto, promessa ou juramento a Deus e deixei de cumpri-lo por própria culpa? Amaldiçoei outra pessoa, criatura ou a mim mesmo? Uso o nome de Deus para coisas sem importância, para por medo dos outros? É mais ou menos aquilo que a gente vem discutindo, né? Agora vamos ver o terceiro mandamento da lei de Deus. Esse terceiro é praticamente a forma de viver os dois primeiros, né? O amor a Deus e o respeito ao nome dele. O terceiro mandamento vai falar da observância dos dias santos, dos dias de guarda. Que nos ordena o terceiro mandamento, guardar domingos e festas? O terceiro mandamento, guardar domingos e festas, ordena-nos que honremos a Deus com obras de culto nos dias de festa. São os dias santos que nós honramos a Deus. 389. Quais são os dias de festa? Na antiga lei, eram os sábados e outros dias particularmente solenes para os povos judeus. Na lei nova, são os domingos e outras festividades estabelecidas pela Igreja. Então aqui, além do domingo, tem outros dias santos, né? A Igreja tem vários dias santos que são de preceito para nós católicos. Aqui na página 27 desse livro que vocês têm aqui do São Miguel, tem alguns dias que são preceito, que seria obrigatório ao católico participar, mesmo que for dia de semana. Se tiver condições e essa celebração estiver por perto, é obrigatório participar. Nós nem sabemos mais, né? Então, todos os domingos, né, já é o dia de preceito obrigatório. E nesses domingos, geralmente, cai ali a Domingo de Ramos, a Páscoa, a Pentecostes e Santíssima Trindade. Então, não tem perigo de cair no meio da semana. Mas tem solenidades como a de Nossa Senhora, dia 1º de janeiro. A Epifania, dia de Reis, dia 6 de janeiro, também seria obrigatório. Dia 19 de março, São José. Ascensão de Jesus ao céu na sexta semana da Páscoa. Corpus Christi. São Pedro e São Paulo, 29 de junho. 1º de novembro, Todos os Santos. 15 de agosto, Assunção de Nossa Senhora. 8 de dezembro, a Imaculada Conceição. E o Natal, 25 de dezembro. Que são festas que muitas vezes não caem no domingo. E é obrigatório. Pela lei da Igreja, são dias de festa de preceitos, além do domingo. E não participar seria pecado mortal, mas a gente nem sempre tem acesso às celebrações, né? Porque hoje em dia está bem difícil ter uma celebração no meio de semana e não tem padre e as coisas são bem difíceis, né? 390. Por que na lei nova se guarda o domingo e não o sábado? O domingo, que significa dia do Senhor, substitui o sábado, porque foi em dia de domingo que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Então, a mudança que hoje em dia tem os adventistas, né? Eles guardam sábado e não domingo, eles estão no Antigo Testamento ainda. Enquanto que na igreja houve essa mudança no Novo Testamento. O primeiro dia da semana foi o dia que Deus começou a criação no Antigo Testamento, tem a narração do Gênesis. E lá, dessa primeira criação, veio o pecado com Adão. O primeiro Adão e a primeira Eva. A segunda criação vem no primeiro dia da semana novamente. Só que agora o novo Adão e a nova Eva, que é Nossa Senhora, Jesus e Maria, eles vão dar início a uma nova criação. Aquela primeira levou ao pecado, essa segunda vem a redenção.
Quando Jesus fala a Nicodemos que quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer de novo, não entrará no reino de Deus, é quem não passar para esse segundo nascimento, para essa nova criação. Assim como o Antigo Testamento ele era a promessa, e o Novo Testamento é o cumprimento da promessa com Jesus, também a história está toda voltada para Cristo. E ele faz uma nova criação a partir dele mesmo, tanto que ele escolhe 12 novos apóstolos, né? Que no Antigo Testamento tinha 12 tribos. E ele escolhe 12 apóstolos para dar início à nova igreja, que é a igreja do novo reino, né? No reino de Deus. Então aqui algumas passagens então da Escritura, que vai falar sobre o primeiro dia da semana, que é o domingo, que os cristãos observam. Não é mais o judaísmo, é cristianismo agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para a fração do pão, a missa, a Eucaristia. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, São João vai falar assim: no dia do Senhor, domingo, fui movido pelo Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, São Paulo, apóstolo, confirma que a coleta do culto era feita no primeiro dia da semana, domingo. Dizia ele assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar, para que não esperem a minha chegada para fazer a coleta. E seguindo agora, alguns escritos que não estão na Bíblia, mas que são dos cristãos dos primeiros séculos, que dão testemunho de que os cristãos no começo da igreja, eles guardavam o domingo e não o sábado. A Epístola de Barnabé, que foi escrito no ano 74. São João estava vivo ainda, evangelista. Não tinha escrito nem o Apocalipse ainda. Então Barnabé vai falar assim: guardamos o 8º dia, o domingo, com alegria, o dia em que Jesus levantou-se dos mortos. Também Santo Inácio de Antioquia, que é do ano 107, que foi mártir também no Coliseu de Roma, era bispo da igreja primitiva. Ele escreveu uma carta aos magnésios e dizia assim: aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida foi abençoada, por ele e por sua morte. Também São Justino, do ano 165, que foi mártir. Ele escreveu uma obra de apologia, de defesa da fé, e ele dizia assim: reunimo-nos todos os dias do sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também é o primeiro dia em que Deus, extraindo da matéria as trevas, criou o mundo, e nesse mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. São Jerônimo, 420, foi um confessor e doutor da igreja. Ele dizia assim: o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos, é o nosso dia. Por isso se chama dia do Senhor. Foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai. Se os pagãos o denominam dia do sol, também nós o confessamos de bom grado, pois hoje levantou-se a luz do mundo. Hoje apareceu o sol da justiça, cujos raios trazem a salvação. E São Paulo, voltando à Bíblia, em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, ele fala assim: ninguém, pois, vos critique por causa de comida ou bebida, ou espécies de festas, ou de luas novas, ou de sábados. Tudo isso não é mais do que sombra do que deveria vir. A realidade é Cristo. Então todos nós sabemos que os judeus, eles não podiam comer carne de porco, eles tinham um monte de regras de comida, que não podiam comer animais. E nos Atos dos Apóstolos, quando São Pedro tem aquela visão de que vinha uma toalha cheia de animais impuros dentro, né? E subia e descia, e ali Deus revelando que nenhum alimento era impuro, assim como os pagãos não eram impuros para receber o batismo e se tornar cristãos. E quais são então essas festas que São Paulo fala que não devem mais levar em conta, porque a nova lei agora é Cristo? Os judeus tinham várias festas durante o ano. Eles tinham a Páscoa, junto com os ázimos, que comemorava a saída do Egito, da escravidão. Tinha a festa das primícias, que eram as primeiras colheitas, os primeiros frutos da terra eles consagravam a Deus, levavam para o templo. Depois tinha a festa das colheitas, tinha a festa das semanas e Pentecostes, tinha a festa das trombetas, que era do ano novo, tinha o dia da expiação dos pecados, tinha a festa dos tabernáculos, das cabanas, a santa convocação, que era no final do ano, a festa de Purim, os sábados, a lua nova, que era o início do mês, o mês era lunar, todo o início de lua fazia uma festa, então.
E o ano de descanso, que é o ano sabático, que é a cada 7 anos, eles plantavam 6 anos a terra, no 7º ano eles deixavam por conta, ninguém plantava nada para descansar. E o ano do jubileu, cada 50 anos, quem tinha vendido a terra voltava para o dono original. Então sempre a terra ficava na família. Então todas essas eram festas que tinham no Antigo Testamento e que São Paulo vai dizer que ninguém vos critique por causa disso, né? Tudo isso era coisa do passado e a realidade agora é Cristo. Então não é mais sábado, mas domingo para os cristãos. 391. Que obra de culto nos é preceituada nos dias de festa? É-nos preceituado assistir devotamente ao santo sacrifício da missa. Essa é a principal, né? No domingo, nos dias de preceito, assistir à missa. Se não tem, pelo menos aquela celebração da palavra que os ministros fazem no interior, né? Ou rezar em casa. O autor da carta aos Hebreus vai dizer assim, no capítulo 10, 25 a 26. Não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais quanto vedes aproximar-se o grande dia, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, se o abandonamos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar esse pecado. Então o autor da carta aos Hebreus vai falar sobre essa participação da assembleia. No começo do cristianismo, que era essa ceia, que era a missa, já haviam pessoas que não participavam. Elas foram batizadas, mas não frequentavam com frequência. E ele vai falar assim que é necessário não abandonar. Porque depois que você conheceu a verdade e abandonar ela por vontade própria, já não tem sacrifício que repare esse pecado. Que Cristo morreu por ti, você foi batizado e você abandonou. Você apostatou da fé. Está negando o sacrifício de Cristo e está vivendo a vida por conta, né? Separado. É a necessidade de participar da missa. Hoje em dia tem muitos cristãos que têm aquela fé pessoal, né? Eu acredito nas minhas coisas e não importa, não preciso ir na igreja, eu rezo direto com Deus, né? Não é bem o que o autor está dizendo aqui na Bíblia, né? O autor dos Hebreus. Número 392. Com que outras obras costuma um bom cristão santificar as festas? Um bom cristão santifica as festas, primeiro, assistindo à doutrina cristã, às pregações e aos ofícios divinos. Segundo, recebendo com frequência, com as devidas disposições, os sacramentos da penitência e da Eucaristia. Terceiro, dando-se à oração e às obras de caridade cristã para com o próximo. Então aqui são algumas opções, né, que ajudam a observar o dia santo. Não só a missa, mas também se tiver uma pregação, alguém está pregando o evangelho, ou ofício das leituras, ou hinos, se confessar, comungar, praticar devoções, rezas, terços, novenas, e fazer caridade ao próximo, sempre é permitido, qualquer dia da semana, de modo especial também no domingo, ou no dia santo. Fazer o bem é permitido em todos os dias. Né? 393. Que nos proíbe o terceiro mandamento? O terceiro mandamento proíbe-nos os trabalhos servis e qualquer obra que nos impeça o culto de Deus. Hoje em dia, não sei se as pessoas observam mais esse não trabalhar no domingo, né? Eu até peguei aqui um testemunho. Vocês conhecem Nossa Senhora de La Salette? Apareceu na França em 1846. A 2 ou 3 pastorinhos, né? Crianças. E lá, uma das queixas dela, trabalhar em dia santo. Eu vou ler para vocês o que ela disse para as crianças lá. Se meu povo não quer submeter-se, sou forçada a deixar cair o braço do meu filho. É tão forte e tão pesado que já não posso suster. Há quanto tempo sofro por vós? Dei-vos 6 dias para trabalhar. Reservei-me o 7º, e não me querem conceder. É isso que torna tão pesado o braço do meu filho. E também os carroceiros não sabem jurar sem usar o nome do meu filho. Percebem aqui 2 pecados já, a blasfêmia, né? Jurar com o nome de Jesus, e trabalhar no dia santo, que é o domingo. Eu vou-lo mostrei no ano passado como as batatinhas estragadas, né? Se estragaram todas as batatas. Vós não fizesseis caso. Ao contrário, quando encontráveis batatinhas estragadas, juráveis usando o nome do meu filho. Ainda blasfemavam, né? Porque estavam as batatas estragadas. Elas continuarão assim, e nesse ano, para o Natal, não haverá mais. Se converterem, as pedras e os rochedos se transformarão em montões de trigo.
e as batatinhas serão semeadas nos roçados. Durante o verão, mais uma queixa de Nossa Senhora aqui. Eles trabalhavam no verão e no inverno eles não tinham o que fazer na França. Então, olha o que ela vai dizer aqui. Durante o verão, só algumas mulheres mais idosas vão à missa. Os outros trabalham no domingo, durante todo o verão. Durante o inverno, quando não sabem o que fazer, vão à missa zombar da religião. Durante a quaresma, vão aos açougues como cães. Então, ao invés de guardar o jejum da carne, eles iam comprar carne, fazer festa, churrasco, né? Então, Nossa Senhora pegou bem pesado aqui, porque já naquela época, em 1846, já tinha um monte de problema na igreja, né? Trabalhar em domingo, as blasfêmias com o nome de Jesus, a falta na missa para poder trabalhar no domingo, né? Só as mulheres iam comprar carne para comer na quaresma, a gente acha que as leis da igreja são invenções dos padres, né? E tudo que eles ligam está ligado no céu. Nossa Senhora vem confirmar, através dessas mensagens, dessas aparições, que Deus leva muito em conta o que é semeado vai ter que ser colhido. Agora a gente está no 394, né? Quais são os trabalhos servis proibidos nos dias santos? Os trabalhos servis proibidos nos dias santos são os trabalhos chamados manuais, isto é, aqueles trabalhos materiais em que tem parte mais o corpo do que o espírito, como os que ordinariamente são próprios dos servidores, dos operários e dos artífices. É o trabalho que desgasta, né, o corpo, trabalhar pesado. A pessoa pode fazer tratar o animal, dar de comer, dar de beber para os boi, para as vacas, dar uma varrida na casa, coisa pequena. Agora, a partir do momento que o cara pega o arado e se mete o dia inteiro no domingo lavrar, ou vai fazer um outro trabalho que exige esforço, que toma o dia inteiro, pega a enxada, vai carpir o dia inteiro no domingo, aí já não é necessário, porque a pessoa não tem necessidade de fazer isso no domingo, pode fazer no outro dia. Então já está desrespeitando, está pecando contra o preceito do domingo. 395. Que pecado se comete trabalhando no dia santo? Trabalhando em dia santo, comete-se pecado mortal. Não obstante, não há culpa grave se o trabalho dura pouco tempo. Se for uma coisa curta, né? Precisa fazer um pequeno trabalho de meia hora, vai lá e faz, pronto, né? Cortar um pasto ligeiro para dar para a vaca. Agora o cara tirar o dia para trabalhar, daí não está consagrando. Você não está observando aquele primeiro mandamento lá, amar a Deus sobre todas as coisas. Você está colocando a vaca, o teu trabalho, o teu dinheiro, alguma coisa acima de Deus. É o dízimo do tempo, né? Que a Nossa Senhora falou, deu 6 dias para trabalhar. Só deixou um dia para ele, para você prestar um culto, assim, se dedicar, para você descansar, para você rezar. E mesmo assim a pessoa não faz isso. Não há nenhum trabalho servil que seja permitido nos dias santos? Nos dias santos são permitidos aqueles trabalhos que são necessários à vida ou ao serviço de Deus, e os que se fazem por uma causa grave, pedindo licença, se possível, ao próprio pároco. Tem profissões que não tem muita escolha. Quem trabalha na saúde, policiais, né? Não tem como, uma hora ou outra você vai ser escalado para trabalhar no... Quando você não pode ir, você fala com o padre para ver o que ele orienta. Ele provavelmente vai dar uma sugestão para ti, te dispensar do domingo para você ir no sábado à noite ou alguma outra celebração, para que você não perca esse dia de preceito. 397. Por que nos dias santos são proibidos os trabalhos servis? São proibidos nos dias santos os trabalhos servis, a fim de que possamos melhor dedicar-nos ao culto divino e à salvação da nossa alma, e para repousar das nossas fadigas. Por isso não é proibido entregar-se ao divertimento honesto. Tem múltiplas funções, então, né? Não só o culto a Deus, mas também um dia de descansar, de repousar. Senão vira escravo do próprio trabalho. A pessoa vive em função da questão material, corporal, e não se dedica à salvação da própria alma, que é o que importa, na verdade, né? Deus não vai pedir assim quanto você colheu de fumo, quantos bois você criou, ele vai pedir o que você fez de caridade, o que você cuidou da tua alma, das tuas pessoas que vivem contigo. Então, aqui, quando fala de divertimentos honestos que pode fazer no domingo, eu peguei do livro de São Francisco de Sales, Filoteia. Ele orienta, ele é um bispo que viveu no ano 1550, por aí. Ele dá bastante conselhos a pessoas que queriam viver a vida católica assim mais devotamente. Então ele vai falar um pouco sobre divertimentos assim no domingo. Ele vai falar assim: passear para espairecer um pouco
divertir-se numa conversação animada e agradável, tocar piano ou um outro instrumento, cantar com acompanhamento, ir à caça, pesca. Todos esses são divertimentos tão honestos que para tomar parte neles basta a prudência vulgar, que regra todas as coisas segundo a ordem, o lugar e a medida conveniente. Os jogos, como os jogos de bola, de balões, de malhas, de argolinhas, xadrez e de damas, todas essas recreações são em si honestas. Só o que se deve evitar é perder muito tempo. Se dás muito tempo ao jogo, já não é um divertimento, mas fica sendo uma ocupação, de modo que, em vez de aliviar o espírito e o corpo, sai-se do jogo cansado e estafado. Sobretudo, toma todo o cuidado, Filoteia, que teu coração não se apegue a essas coisas, porque, por melhor que seja um divertimento, não devemos atar a ele o coração e o afeto. Não digo que não se ache gosto no jogo, quando se está jogando, porque senão não seria um divertimento. Digo somente que não se deve ir a ponto de desejá-lo ansiosamente, como uma coisa de grande importância. É o conselho que ele dá, né? Na época dele, não sei se eram os mesmos divertimentos de hoje, mas a regra básica permanece, né? Honestos, né? Divertimentos honestos. 398. Que mais devemos evitar de modo especial nos dias santos? Nos dias santos, devemos evitar principalmente o pecado e tudo o que possa induzir-nos a ele, como são os bailes e outras diversões e reuniões perigosas. Tem divertimentos que não são tão puros e honestos assim, né? Se é um lugar que vai te levar ao pecado, à ocasião, só se expor à ocasião do pecado já é um pecado. Quem conhece a natureza humana sabe que se vai num lugar, se expõe num lugar, você vai pecar. Não tem dúvida, né? Hoje em dia não tem mais ninguém tão rigoroso assim, mas São João Maria Vianney, a luta dele na França foi para acabar com os bailes e os bodegas. E conseguiu, converteu a aldeia inteira, até fechar todos os bares, os bailes. E foi um santo que ele viveu na época de Nossa Senhora de La Salette. Ele morreu em 1860, acho, 59. E aqui, no Equador, Nossa Senhora apareceu em Quito, a uma mulher que era abadesa num convento, concepcionista de Quito. Ela apareceu ali em 1610, 150 anos do Vianney nascer lá na França. E ela falou ali em Quito que Deus estava preparando um exemplo e modelo de sacerdote para os sacerdotes futuros, né? Que seria o João Maria Vianney na França. Então, ela, 150 anos, ela já falou que Vianney era um modelo para ser seguido. Então, se ela falou que Vianney era um modelo, então o que ele fez é para ser levado como exemplo, né? E ele não apoiava baile nem bodega. Então, daí o Gleidson vai falar um pouco sobre os votos, a gente comentou na... Certo? Então, o tema que eu fiquei incumbido de falar aqui hoje é consagração e voto, significado e compromisso. Eu confesso que quando eu recebi esse tema, eu olhei esse tema e fiquei bem satisfeito. Por que eu fiquei satisfeito? Antes de tudo, eu fui religioso. Eu fui religioso por 4 anos da minha vida. Então, olhando o tema, observando, eu recapitulei a minha vida como consagrado da congregação que eu participava, dos Franciscanos da Imaculada, em Anápolis, Goiás. Eu acho que vocês já perceberam o meu sotaque, eu não sou daqui, não é? Muito bem, eu sou natural de Castanhal, Pará, bem longe daqui de Rio Grande do Sul. Muito bem, então eu tive uma experiência religiosa nos Franciscanos da Imaculada, onde eu tive 6 meses em Anápolis e depois mais 3 anos e meio na Itália. Então, quando eu recebi esse tema de consagração em voto, significado e compromisso, conforme eu disse agora, eu tive uma recapitulação da minha vida como consagrado e das formações que recebi enquanto religioso. E vou compartilhar com vocês da minha experiência de formação, claro que é bem limitada, né? Bem limitada, mas vou compartilhar com vocês de modo que vocês possam também ter conhecimento e quem sabe um dia pôr em prática. Antes de qualquer coisa, para mim poder falar sobre este tema, eu tenho que explicar algo anterior, para poder ter um melhor entendimento sobre esse tema. No decreto Perfectis Caritatis, no Concílio Vaticano II, foi confirmado que
Cada um de nós temos uma vocação universal. Cada um de nós temos uma vocação em comum. Alguém sabe me dizer qual é essa vocação? A santidade. Todos nós somos chamados a ser santos. Todos nós temos essa vocação de ser santo. Pelo batismo nós recebemos a vocação de ser santo. É uma vocação que todos nós, uma vocação primária, que temos de ser santo. Então, eu tenho uma vocação, você tem uma vocação, agora depende de cada um em querer corresponder com essa vocação. Depende de cada um. Eu não sou obrigado a ser santo, mas se eu quero, se Deus me permitir, eu consigo. Da mesma forma você. Quando nós abraçamos a santidade, automaticamente abraçamos a cruz. Porque não existe santidade sem cruz, ou seja, sem sofrimento. Se o próprio Deus sofreu na cruz, por que eu não vou sofrer? O sofrimento faz parte da santidade para quê? Para justamente mudar. Porque eu não estou ainda perfeito, de modo que eu possa seguir a vida de santidade e seguir o caminho de Deus. Então, por isso que todos nós temos uma vocação única, que é a vocação de ser santo. Certo? Partindo desse princípio, que todos nós temos uma vocação santa, mas existe um meio, existe um método para eu buscar essa santidade. E eu acho que vocês sabem qual é. O método que existe para eu buscar essa santidade é a vida ordinária. Eu, enquanto profissional, eu sou formado em administração, enquanto administrador, eu posso buscar. Um médico pode buscar a sua santidade. Um advogado também pode buscar. A diferença é que, enquanto ele, como profissional, ele tem que se observar em como ele deve se comportar para buscar essa santidade e se dar essa coisa. Na minha vida ordinária, eu consigo buscar. Na minha vida ordinária, na minha vida como sacerdote, na minha vida como leigo, como apresentador de televisão, eu posso buscar a santidade. Certo? Não é difícil quando eu quero. Se torna difícil quando eu não quero. Aí realmente não tem como. Está entendendo? Hoje, nos tempos modernos, não se fala mais. Ninguém quer ser uma exceção. Por quê? Porque se tornou antigo. Ninguém quer ser uma exceção. Mas se você for observar a história da igreja, houve milhares de santos. Deus frutificou o homem em santidade. Por isso, hoje, quem quer ser santo, seguindo a trilha de nosso Senhor Jesus Cristo, está entendendo? Portanto, basta eu querer. Mas no que consiste a santidade? Alguém sabe responder? Alguém com sua cabeça? No que consiste a santidade? A santidade consiste na perfeição da caridade. A santidade é amor. Se eu quero ser santo, eu tenho que exercer. Eu devo exercer a caridade. A caridade não consiste em apenas eu dar o tempo bom. A caridade não consiste em apenas dar alimento, conversar. Não. A santidade consiste no meu comportamento verso amor, no meu falar, no meu conversar. Eu não tenho que magoar meu irmão, porque se eu magoar meu irmão com palavras, eu já estou pecando contra a caridade. Está entendendo? Então eu devo observar. A santidade é a perfeição da caridade. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus é a própria perfeição da caridade. Jesus é a própria. Então eu devo seguir a trilha de ser caridoso em todos os sentidos, para eu buscar a santidade e ser e buscar o amor. Um exemplo disso que eu vou dar para vocês: um casal de namorados, por exemplo, que estão apaixonados, doidos para casar, não é verdade? Mas o homem, quando vai se aproximar da mulher e está extremamente apaixonado, ele vai com todo o amor para querer passar o amor dele para a mulher dele. Mas muitas das vezes esse amor acaba destruído. Por quê? Porque tem uma posição. A perfeição da caridade é quando eu amo a outra pessoa em Deus. Quando eu amo a outra pessoa em Deus, porque se não for em Deus, esse relacionamento não vai.
principalmente no mundo. Certo? É por isso que eu devo honrar o meu marido, ou a minha esposa em Deus. Quando você está no relacionamento, vai casar com a pessoa, você tem que convidar a Deus para participar com a terceira pessoa na sua vida. Porque se não tiver Deus, pode ter certeza que você não é. Entende? Então você precisa buscar a Deus. Eu devo amar somente minha esposa em Deus? Não. Eu devo amar o meu irmão em Deus, o meu pai, a minha mãe, o meu amigo, o meu colega, o meu vizinho. Eu devo amar até a mim mesmo em Deus. Certo? Então isso é a questão. Eu vou ler aqui a leitura bíblica da citação de 1 Pedro, capítulo 1, 15, que ele vai dar uma resposta também sobre este ponto. 1 Pedro 1, 15. Vamos lá. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santo em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Viu só? Aqui diz, vou reprisar. Vós, sede santos, vós santos em todas as vossas ações. Quer dizer o quê? Em tudo que eu fizer, eu tenho que verificar se eu estou pegando com qualidade ou com. Porque o que nos faz santo é o exercício da virtude, é a humildade, é a paciência, é a verdade, é ser ético, é ser honesto. É isso que faz santo. Certo? Então isso é no que consiste a ser santo. E os meios que passei para você, para alcançar a santidade, são os meios ordinários. Porém, todavia, se sobressai um meio para eu buscar a santidade no maior grau. Qual é esse meio? É a vida religiosa. A vida religiosa, para aqueles que querem ser consagrados no sentido de professar os conselhos evangélicos de pobreza, castidade, obediência, aqueles que têm vocação. Porque isso é uma vocação dada por Deus, e não são todos que são chamados para a vida religiosa. Mas aqueles que são chamados para a vida religiosa, dada por Deus, o Espírito Santo dá a graça. E quando o religioso ele se coloca à disposição para se doar totalmente, inteiramente por Deus, ele tem a disponibilidade de alcançar a santidade no sentido mais alto que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque o religioso, ele não posso dizer, ele deixa tudo. Ele deixa a família, ele deixa os bens materiais, ele deixa os bens espirituais, também tem entrega para Deus, para poder servir a Deus. Enquanto o casado não pode fazer isso, porque ele precisa dos bens materiais para se sustentar. Certo? Vou explicar isso um pouco mais à frente. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vocês estão claros, eu vou entender que vocês entenderam. Certo? Pois muito bem. Qual é o tema de hoje? Para ver se você lembra. Para ver se vocês estão aterrados. Qual é o tema de hoje? Não, para trazer passar memória. O tema de hoje é consagração e voto e significado. Muito bem, vamos lá. Consagração e voto e significado e compromisso. Muito bem, se você for lá nos sacramentos, você vai ver que nos sacramentos tem duas consagrações. Tem a consagração do batismo e tem a consagração da ordem. Certo? Vamos explicar como é que é isso. Pelo sacramento do batismo, você, quando bebê, com a igreja vezes, você é batizado. Os seus pais vão levar você, o sacerdote, você vai receber o sacramento do batismo. Onde que vem o batismo, você deixa de ser criatura de Deus e vai passar a ser filho de Deus. Ali no batismo você recebe o quê? A graça santificada. Onde você se torna participante da igreja e herdeiro. Você está entendendo? Então, ali pelo batismo é essencial para você ganhar o paraíso. Porque sem o batismo, você está indo no pecado original. E com o batismo você é isento. Você recebe a graça santificante. E pela graça santificante,
você recebe todos os dons. Porém, o bebê, quando ele vai ser batizado, ele não tem um ato de vontade de comer. Ele não vai corresponder ali no batismo por criança. Ele vai corresponder isso porque tem. Quando ele estiver adulto, ele tem consciência da consagração. Nós, como adultos, já temos consciência. Agora depende de você querer corresponder com a graça de Deus. Certo? O outro ponto é a consagração da ordem. Como falou o Paulo Ricardo, ordem. A consagração da ordem. A consagração da ordem é o quê? O Alexandre pode falar. Ele já sabe. O que é a consagração da ordem? Sacerdote. Parabéns, beijo para você. É a consagração da ordem. É aqueles que são destinados a serem sacerdotes. Certo? Então, a consagração da ordem, para vocês terem aqui uma melhor compreensão do significado da ordem, eu quero que vocês peguem o Catecismo de São Pio X e vai lá na página 122. 122. Você vai ver lá da ordem, no número 111 que está escrito, que é o sacramento da ordem. Vou ler para vocês. O sacramento da ordem é o sacramento que dá o poder de exercitar os mistérios sagrados, que se refere ao culto de Deus e à salvação das almas. E que imprime na alma de que recebe o caráter de ministro de Deus. Ou seja, é isso que é a consagração da alma. Portanto, todo aquele que se ordena sacerdote, ele se torna ministro de Deus, ele se torna a pessoa mais certa para ser gostado, para ter uma compreensão melhor. Certo? Então é isso que significa o sacramento da ordem. Porém, esses dois, a consagração do batismo e a consagração da ordem, essas duas consagrações, eles são consagrações sacramentais. Portanto, são consagrações ontológicas. Certo? Quer dizer, por que são ontológicas? Porque são sacramentais. Entende? No entanto, temos um outro tipo de consagração. O que eu falei agora são consagrações. O próximo que eu vou falar agora é a consagração moral. Para ter um breve entendimento sobre isso aqui, vou recapitular uma conclusão. Na igreja existem dois tipos de culto: os ordenados e os não ordenados. Quem são os ordenados? São os sacerdotes. E quem não são os ordenados? Os leigos, nós. Todo aquele que não é ordenado é leigo. Certo? Muito bem. A freira, que vai fazer o seu voto perpétuo de castidade, obediência e pobreza, ela pertence em qual desse grupo? Grupo de ordenados ou não ordenados? No brasileiro, de não ordenados. Porque ela não é sacerdote. Ela é uma lei pela igreja católica. Aí eu vou explicar para vocês por que não entra aqui a vida religiosa da congregação. Pela igreja é dois. Agora eu vou explicar para vocês. Durante um tempo, as ordens religiosas, as congregações religiosas, elas se perderam. Por que elas se perderam? Porque o religioso tem um pensamento. Por que eu vou me consagrar se eu já tenho a consagração do batismo? Porque a consagração do batismo já vale pela consagração dos conselhos evangélicos. Porque pela consagração do batismo eu já recebi até graça santificante. Então eu não preciso mais ficar na vida religiosa, não preciso mais consagrar ao voto de pobreza e castidade e obediência. Então muitos religiosos, por um período de tempo muito longo, muitas congregações tiveram esse pensamento e elas se perderam no tempo. E teve uma grande confusão. Com esse pensamento, muitos religiosos decidiram tirar o seu hábito. E muitos, por esse pensamento, resolveram também, além de tirar o seu hábito, resolveram também sair do convento. E saindo do convento, resolveram ir
unidade em inserção. Ou seja, eu queria a unidade da Dona Maria, hoje eu sou o Raimundo. Então, por esse pensamento errado, está entendendo? Acabaram saindo do convento de Amparo, os seus respectivos. E foi um grande erro para esses religiosos. Certo? Porém, para poder resolver essa grande confusão, em 1996, teve um homem que deu um ponto de essa confusão em relação aos religiosos desse pensamento. Foi São João Paulo II, na sua exortação apostólica, Vita Consagrada. Além daquela exortação apostólica, ele resolveu o problema desses religiosos que tinham um pensamento errado sobre o voto de pobreza, castidade e diligência. Ali, o que ele falou? Ele falou que, na consagração batismal, a criança, ela recebe, muito bem, ela recebe ali a graça santificante. Porém, ela não tem o livre-arbítrio de corresponder com a graça que ela foi consagrada. Por quê? Porque ela é uma criança. Diferentemente do adulto, diferentemente do religioso, que quando vai professar os votos de pobreza, castidade e obediência, ele já corresponde com a consagração. Para poder entender primeiramente a consagração de pobreza, castidade e obediência, o que vem a ser os votos dos seus evangélicos de pobreza? Muito bem. O que é pobreza? Pobreza é como o religioso ele faz o voto de pobreza e enuncia os seus bens materiais. Voto de obediência, ele enuncia os bens da alma entregue para Deus. E também com a castidade entregue ao seu corpo. Ele já não tem mais nada em para ele não poupar os bens. Certo? Então, com essa consagração que ele faz a Deus, entregando tudo a Deus, é esse o significado da profissão de religiosa, da profissão de conselhos evangélicos que o religioso faz na consagração dos votos. Certo? Então, recapitulando, no sentido que São João Paulo II dá a resposta no sentido da conclusão que teve, então ele resolve no sentido que, conforme eu falei agora há pouco, que o religioso ele não tão somente recebe a graça santificante, como também corresponde como seu ato de vontade em querer fazer o voto de pobreza, castidade e obediência, onde ali ele entrega todos os seus bens, tanto os bens materiais como os bens espirituais, entregando-se inteiramente para Deus através dos votos. Então, eu estou apenas resumindo para vocês, certo? Então, nesse sentido, de entregar inteiramente por Deus para Deus através desses votos, no ato de vontade que o religioso tem, é quando para João Paulo II deu o significado no ponto final da confusão que os religiosos tinham por um certo período de tempo. Então, por ali, deu um ponto final por baixo da confusão. Certo? Nesse sentido, a partir dessa consagração que o religioso faz, ele se torna uma pessoa consagrada, diferencial das outras pessoas. Porque, como falei anteriormente, quando o religioso se disponibiliza em doar totalmente para Deus, ele tem a garantia com relação aos leigos, uma possibilidade maior de alcançar a santidade, porque ele se doa totalmente para Deus. Tanto que, quando o religioso, através dos votos que ele professa, por exemplo, o voto de pobreza, se porventura ele não observar o voto de pobreza, se ele carregar dinheiro na sua carteira, se levar dinheiro no seu bolso, ele está pecando ali no pecado, no sacrilégio. Porque ele não está observando ali a regra que ele prometeu observar, e está pecando contra o voto que ele prometeu e jurou em observar. Isso se dá também aos outros votos de obediência e também de castidade. Ele não deve contrariar o voto que ele prometeu diante de Deus sob a
a regra que o professor e os estatutos que a congregação estabeleceu para o religioso. Certo? Muito bem. Então, isso é o rol de pobreza católica que o religioso professa. Tem também a consagração de leigos consagrados, por exemplo, que não tem a mesma vida de um religioso consagrado. Tem aqueles consagrados que querem também ter uma vida perfeita, mas eles vivem ordinariamente como nós. Ou seja, o leigo consagrado, que professa por imposto de pobreza, castidade e obediência, ele não fica dentro do convento como religioso. Ele tem seu trabalho normal, ordinário, atua na sua profissão. Ele vive no mundo aqui fora. De modo que, trabalhando aqui fora, mas com os votos que ele professor no instituto que ele mora, também é o meio consagrado, tem o leigo que tem de conseguir alcançar essa santidade. Certo? Então, esses são os pontos de consagração e os meios que nós temos de alcançar a santidade, tanto na vida ordinária, tanto na vida religiosa, enquanto religioso, e tanto também como sacerdote. Não é? Esses são os meios que a pessoa tem de poder conseguir alcançar esse objetivo. Eu vou dar um exemplo aqui de um santo que viveu em meados de 1890, que se chama Giuseppe Moscati. Já ouviu falar? Tá vendo? São Giuseppe Moscati, ele não era sacerdote, ele não era religioso, ele era apenas um leigo consagrado. Mas ele tinha uma profissão. Qual era a profissão dele? Ele era médico. E o interessante é que, se você for assistir o filme dele, que inclusive eu recomendo, ele tinha um total amor, uma total disposição em servir os seus doentes. Tanto que, antes de trabalhar no hospital que ele atuava, ele assistia a missa, porque ele dizia que não conseguia trabalhar antes de receber Jesus. Então, toda vez antes de trabalhar, ele assistia a missa, receber Jesus, aí ele dizia que estava preparado para servir o Senhor no hospital. Quando ele chegava perto dos seus doentes, ele exercia ali a caridade, a primazia da santidade, que é a perfeição da caridade. Com todos os seus doentes, ele se dedicava totalmente, com amor, mas ele fazia aquilo em Deus, entregando-se inteiramente. Tanto que, na virtude heróica que ele teve do exercício da caridade, foi o que canonizou ele totalmente. O interessante também é que ele tinha uma namorada, mas toda vez que ele se encontrava com a namorada dele, via um outro médico chamar ele para trabalhar. E quando chamava ele para trabalhar, ele não pensava duas vezes. Ele deixava a namorada dele para cuidar de gente. Certo? Aí aumentava o amor que ele tinha. Quando ele não casou. Ele viveu a castidade. Como lei consagrado. Na virtude heróica que ele tinha com relação aos doentes que ele tinha. Certo? Então, caso você queira assistir o filme de Giuseppe Moscati, é interessante, eu recomendo, e você vai ter uma inspiração também para a sua vida como leigo, para poder também, quem sabe, você seguir e exercitar as virtudes que Deus deu para você. Que através dela é quando você começa. Tudo bem? Alguma dúvida? Não, né? Então é isso que eu queria falar. Tinha mais coisa para falar, mas como tem por resumir ao extremo. Tá bom? Muito obrigado, viu? Ave Maria, cheia de graça, Senhor. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E vós, Deus, por intercessão da Virgem Maria, São Gabriel e todo isso, Senhor. Senhor, diversos seus amigos, e sempre que sua face todos os que odeiam,
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.